Sem perda de tempo, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Oramos, irmãos. Minha esposa fez a oração, apresentando a vida da Mônica, pastor Newton, né? Perdeu a sua sogra. O Espírito Santo de Deus venha consolar o coração dos filhos dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Eclesiastes, capítulo 6. Nós vamos estudar esse texto, vamos fazer a exposição de Eclesiastes, capítulo 6, NVI também. Eclesiastes, capítulo 6. É uma palavra, é um texto, apesar de ter apenas 12 versos, é um texto extremamente longo, né? Tem muitas lições para nós estudarmos aqui, aprendemos. Eu quero agradecer os irmãos que estão nos assistindo nessa noite. Compartilhe essa live com mais alguém. Glória a Deus. Eu sei que Deus irá falar ao coração dos irmãos. Amém? Compartilhe com alguém para nós levarmos a palavra do Senhor a mais pessoas. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bem e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada aos seus olhos, que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e não recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois, de que lhe valeria viver 2000 anos e não poder desfrutar a sua posteridade, a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu palpite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo que existe já recebeu um nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Pois quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da sua vida vazia, em que ele passa com uma sombra, quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Glória a Deus. Ontem nós conversando no sepultamento lá da mãe da Mônica, e a gente estava falando, né, pastor, que ali o fim é tudo igual, né? Aquele que tem mais dinheiro e do mais pobre termina todos no pó da terra, né? E eu conversando, e Deus me deu essa palavra de Eclesiastes, capítulo 6, e eu creio, irmãos, que Deus falará com cada um de nós nessa noite, através da sua santa e gloriosa palavra. Nós que estamos aqui, aqueles que vão assistir depois essa palavra, que Deus possa falar no seu coração, seja a hora, seja o dia que você for assistir, o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, se a gente parar para prestar atenção na vida, nós vamos ver
que todo mundo acorda cedo, trabalha duro, correndo atrás da mesma coisa, né? A felicidade. O homem trabalha, muitas vezes faz horas extras, junta um dinheiro, compra coisas, tudo tentando achar, muitas vezes, um pedaço de paz, tentando achar uma alegria para o coração. Mas a grande verdade é que, na maioria das vezes, quando a gente consegue alcançar aquilo que nós sonhou, descobrimos que o coração, ele continua com um vazio por dentro, um vazio estranho. E para entendermos o texto que lemos hoje, nós precisamos entender quem escreveu estas palavras e em qual momento da sua vida ele escreveu. Amém, igreja? Quem escreveu esse livro foi o rei Salomão, né? Já no final da sua vida, quando ele já estava com seus cabelos brancos, já idoso, avançado em idade. Os estudiosos da Bíblia dizem que Salomão, né, escreveu os 3 livros que mostram bem as fases da vida de Salomão. Quando ele era jovem, né, o coração estava cheio de paixão, ele escreveu o livro dos Cânticos, né, falando sobre o amor. E quando ele ficou já mais homem, mais maduro, ele escreveu o livro de Provérbios, a qual ele dá muitos e muitos conselhos ali no seu livro de Provérbios. E agora, na velhice, depois de errar muito na sua vida, depois de sofrer bastante, ele escreveu o livro de Eclesiastes. E por isso esse livro, irmãos, não é uma conversa de alguém que não sabe nada da vida, né? É o desabafo de um homem que esteve no topo do mundo, mas que viu que o topo do mundo não enche o coração de ninguém. Salomão viveu todas as glórias, as melhores fases que um homem pode viver na sua vida, foi vivida por Salomão. Então é um homem experiente, um homem que passou por muitas experiências, que vai escrever esse texto para nós meditarmos nessa noite. Quando Salomão virou rei, Deus apareceu para ele e disse para ele: olha, Salomão, peça para mim o que você quiser, eu dou para você um cheque em branco, pode pedir. E a Bíblia diz que Salomão, ele não pediu, ele podia muito bem: Deus, o Senhor mandou pedir o que eu quisesse, então eu peço, mate todos os meus inimigos. Ele não pediu isso. Ele poderia pedir: Senhor, me dá todo o ouro e prata desse mundo. Ele também não pediu isso. Mas ele pediu para Deus: eu quero sabedoria para governar o seu povo. E Deus, irmãos, gostou tanto do pedido de Salomão, que Deus deu a Salomão uma mente brilhante, um homem extremamente intelectual, o mais sábio do seu tempo. E Deus também deu para ele, de bônus, uma riqueza incalculável, que nenhum outro rei no mundo teve igual. No governo de Salomão, o povo de Israel viveu um tempo de paz, um tempo de fartura, conhecida como a Era do Ouro. O seu pai, Davi, irmãos, tinha sido um homem de guerra, muito sangue na mão do rei Davi. Mas Salomão não precisou lutar. Salomão não precisou ir para as cavernas como seu pai. Ele teve muitos e muitos privilégios. Salomão construiu palácios, inclusive ele construiu o grande templo de Salomão. Mas aqui é que está o perigo. Salomão, ele era muito forte para os de fora, mas ficou fraco internamente, por dentro. Ele começou a querer fazer amizades com outros países, e para mostrar ali a aliança, o que ele fazia? Ele ia lá, pegava as princesas, trazia, casava com as princesas, escolhia, logicamente, as mulheres mais lindas, para trazer para o seu harém. E a Bíblia diz que ele teve 700 esposas.
fora as 300 concubinas. E quando nós pensamos nesse detalhe da vida de Salomão, às vezes a gente olha, eu não, né? Eu não, minha casa é maravilhosa. Mas às vezes o homem olha para dentro de casa e fala, meu Deus, uma só dá tanto trabalho, né? Imagine 1000. Imagine os problemas que esse homem tinha com 1000 mulheres na sua casa, irmãos. Né? Só que aí mora um perigo muito grande. Porque ele foi pegando as mulheres de outras nações, de outros países. E essas mulheres não veio de mão abanando, não. Elas trouxeram para dentro ali do palácio os seus falsos deuses. E Salomão, que era o homem mais sábio daquele mundo, acabou caindo na armadilha da idolatria e se afastando de Deus. O livro de Eclesiastes, irmãos, é como se fosse o diário do desabafo de Salomão. Ele usa a expressão debaixo do sol por 29 vezes. Guarde esse nome, debaixo do sol. E o que significa isso? Significa viver a vida olhando só para as coisas da terra, se esquecendo de Deus e da eternidade. Nós vamos expor melhor isso daqui, mas basicamente é isso. Viver a vida debaixo do sol, se esquecer daquele que está em cima. É aquela pessoa que acha que vai ser feliz se ela tiver muito dinheiro, se tiver muita fama, se ela for um BBB, se ela for isso, se ela for aquilo. E o capítulo 6, irmãos, que nós lemos, é um trecho impactante da Bíblia. Aqui Salomão, ele abre o seu coração e ele nos mostra 4 decepções da vida do ser humano debaixo do sol. Ele quer nos ensinar que o coração do ser humano, ele foi feito para durar para sempre. O coração do ser humano foi feito para durar para sempre. E que tentar encher o nosso coração, muitas vezes com as coisas passageiras da terra, é o mesmo que eu ir lá num buraco negro, um buraco enorme, com um grão de areia e falar, eu vou tapar esse buraco com esse grão de areia. Vai dar certo? Não funciona? Ele vai falar sobre a tristeza de ter dinheiro, mas de não conseguir ser feliz, mesmo tendo muito dinheiro. Né? Vamos ler junto, então? Eu quero ler no microfone, tá? Por favor, filho. O verso 1 e o verso 2, eu quero que vocês acompanhem conosco. Pode ler junto. Glória a Deus. Veja como Salomão começa, né? Existe um mal que vi. Ele não está contando uma história que ouviu falar na rua, certo? Existe um mal que vi. Ele viu isso acontecer. Ele olhou para as pessoas ricas da sua época e percebeu naquele tempo que havia ali uma doença no coração deles, na alma deles, um peso muito grande que esmaga o ser humano. Ele fala de um homem que conseguiu tudo o que o mundo diz que é importante. Esse homem tem 3 coisas, ele vai falar aqui, ó, riquezas, dinheiro, bens, casas, terras, fazendas e honra. Um homem honrado, todo mundo fala bem dele, todo mundo bate palmas para ele, reverencia, respeita ele.
Se esse homem entra num lugar, todo mundo se levanta para cumprimentar. Se esse homem quer comer uma comida boa, ele vai lá e compra. Se ele quer fazer uma viagem, ele vai lá e faz. Então, para quem olha esse homem de fora, as pessoas dizem, esse homem é feliz por completo. Tudo que ele quer, ele tem. Se ele quer isso, ele tem. Se ele quer aquilo, ele tem. Mas agora, irmãos, vejam o que a Bíblia diz e que nos faz pensar bastante. Deus permitiu que ele fosse um bilionário, esse homem. Mas Deus não deu a ele a capacidade, presta atenção, de ser feliz com todo o dinheiro que ele tem. Como a gente entende isso, irmãos? A própria Bíblia diz que o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo o quê? Quando nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus, achando que ele vai nos salvar, achando que ele vai trazer paz ao nosso coração, aí nós ficamos doentes de ganância e de avareza. Quando nós fazemos o dinheiro de nosso patrão, nós somos tomados pela ganância e pela avareza. A pessoa vira um pão duro, coração endurecido, e Deus, na sua justiça, sabe o que ele diz? Você queria dinheiro? Pois bem, fique com ele. Mas você vai ver que ele não pode trazer paz para a sua alma. Senão, irmãos, riqueza era sinônimo de felicidade. Riqueza era sinônimo de alegria infinita. A gente vê isso acontecer direto. Hoje em dia, pessoas que têm muito dinheiro, mas olha para a família, tem uma família destruída. Os filhos muitas vezes estão tudo perdido, o casamento está só por um fio. E a pessoa muitas vezes cheia de ansiedade e depressão. Salomão diz algo aqui interessante no capítulo anterior. O trabalhador simples, que pega no pesado o dia todo, chega em casa cansado, ele come ali o seu arroz e feijão, deita na cama e dorme um sono gostoso, um sono tranquilo. No capítulo anterior, Salomão fala sobre isso. Mas aí ele fala que o rico, que vive debaixo do sol, que não tem tempo para Deus, cheio de dinheiro, ele deita na sua cama importada, no seu travesseiro de pena de ganso, com ar condicionado, e ele não consegue dormir. Ele passa a noite inteira rolando de um lado para o outro, com medo de perder dinheiro, pensando nas ações, pensando naquele investimento, pensando nos seus negócios, pensando em que alguém que está o seu sócio vai o trair. Esse homem, ele trabalha, ele muitas vezes perde a sua saúde, não vê os seus filhos crescerem, e no fim da conta, ele pode aí morrer de infarto. E quem vai gastar o dinheiro que ele construiu uma vida inteira? Muitas vezes, ele tem de sócio um genro que ele muitas vezes não gostava, filhos que não davam valor para o pai, que não estava nem aí para os seus pais. Ele herda tudo sem fazer nenhum esforço, sem nenhuma força. E Salomão, irmãos, olha para isso e ele diz: é uma vaidade e um sofrimento muito grande. Ele diz: é a pior pobreza que existe, ter tudo nas mãos, mas não ter paz no coração. Salomão agora vai para outro extremo e vai falar sobre um bebê de aborto espontâneo. Ele fala agora, nos versos 3 a 6, ele fala também sobre a longevidade.
e ele fala sobre ter uma família grande. Amém? Vamos ler? Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Não importa quanto viva, se não desfrutar as coisas boas da vida, nem receber um enterro digno. Digo que um natimorto tem melhor sorte que esse homem, pois o natimorto nasce inutilmente e parte em trevas, e as trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol, nem conhecido coisa alguma, ele tem mais descanso do que o tal homem. Glória a Deus. Naquela época em Israel, todo mundo achava que o homem mais abençoado do mundo era aquele que tinha duas coisas: muitos filhos e uma vida com muita longevidade. As pessoas falavam: ó, esse homem é abençoado por Deus. Você vê quantos filhos ele tem? Olha a idade que ele está, já passou dos 80. Então esse homem é abençoado por Deus. Tinha essa crença naquele tempo. Então, irmão, Salomão, ele resolve dar um exemplo. Ele usa até uma hipérbole aqui nesse texto, né? Dá uma exagerada, para que o povo pudesse entender, para nós entendermos também. E ele diz aqui: imagine um homem que bateu todos os recordes. Ele tem 100 filhos. 100 filhos. Né? E para Salomão não era difícil ter 100 filhos, né? Você tem 1000 mulheres, né? Apesar de Salomão, a Bíblia falar que eu não vi nenhum outro filho a não ser o Roboão, né? Dizem que ele teve 4, mas a Bíblia fala de um só, né? Que eu me lembro aqui, a Bíblia fala de um só, né? Então, ele fala sobre esse homem que bateu todos os recordes. Ele teve quantos filhos? 100 filhos. Mas, no entanto, irmãos, a Bíblia nos mostra que a quantidade de filhos não é sinônimo de felicidade se Deus não for o centro daquela casa. Eu posso ter muitos filhos e ter uma casa infeliz. Eu posso ter apenas um filho e ter uma casa extremamente feliz. Aquele que tem muitos, se Deus não está no controle de tudo ali, é uma casa infeliz. Então, o próprio filho de Salomão, né, o rei Roboão, ele teve 88 filhos, né? E o governo dele, né, se fosse por essa lógica, que ter uma família grande era sinal de riqueza, um sinal de felicidade, então Roboão teria sido uma família extremamente feliz. Mas não foi isso que aconteceu. Roboão, com 88 filhos, o governo dele, irmão, foi uma tragédia. Ele veio após Salomão, seu pai. Foi uma tragédia. Foi no governo dele que houve a divisão das 12 tribos de Israel. Teve também um homem na Bíblia, quem conhece Gideão? Alguém conhece Gideão? Glória a Deus. Gideão, ele foi juiz em Israel, né? Durante 40 anos. Gideão, ele se assenta no trono como juiz para julgar. Após uma grande vitória, Deus esteve com Gideão e os seus 300 valentes contra 135 mil midianitas. Conhecemos a história. E Gideão venceu com apenas 300 homens. Gideão, esse juiz, ele teve 70 filhos legítimos de suas esposas, teve várias esposas. Mas depois que ele morreu, né? Um dele, que nasceu fora do casamento,
com uma concubina lá de Siquém, né? Esse filho dele, chamado Abimeleque, quando ele vê que o seu pai morre, ele com uma inveja muito grande, com ódio no coração, com ganância, com ambição no seu coração, ele disse: o trono é meu, não quero nem saber dos meus irmãos, o trono é meu. Aí o que ele fez? Ele contrata vários mercenários, e esses mercenários foi contratado para matar os 70 irmãos por parte de pai, e acontece aquela chacina em um dia só, 70 irmãos, um ainda, o caçula, Jotão, escapou, né, daquela chacina, o irmão mais novo, mas foram mortos ali 69 irmãos de uma só vez, e a Bíblia diz que ele se autoproclamou juiz, rei, e ainda ele reinou em Siquém por 3 anos. E veja, irmãos, Gideão teve quantos filhos? 70 filhos. Então, ter tantos filhos, que Salomão está querendo dizer, não era sinônimo de muita felicidade, se não tivesse Deus no controle de tudo. Amém, irmãos? Estão entendendo? Diga amém. Amém. E Salomão, ele continua aqui dando seus exemplos. Ele diz assim, ó: imagina que um homem viva 2000 anos. Algum homem já viveu 2000 anos na terra? Não chegou nem a 1000, né? Matusalém chegou a 900 e pouco, né? Mas nenhum homem chegou a 1000 anos. Ele viveria mais do que todo mundo que já passou na terra. Né? Então, Salomão, ele usa aqui a hipérbole tanto para os filhos, né? Agora ele fala também da longevidade, ele usa também essa hipérbole, né? Falando que jamais alguém alcançou tantos anos assim na terra. Amém, irmãos? Mas olha o que o texto diz: se a sua alma não se fartar do bem, e se ele não tiver um enterro digno, foi em vão. Ele pode viver 2000 anos, ele pode viver até mais, mas se a sua alma não se fartar do bem, e se ele não tiver um enterro digno, foi em vão. Por que Salomão fala isso? Porque naquele tempo, irmãos, naquela época, morrer e não ter um enterro respeitoso com a família ali chorando por perto, era a maior vergonha do mundo. Parafraseando para quem ainda não entendeu, o que Salomão está mostrando através desses exemplos para nós: um homem que viveu 2000 anos, teve 100 filhos, mas passou pela terra sendo um homem egoísta, um homem ruim, um homem avarento, que só pensava em si mesmo, talvez um narcisista. Ele foi tão insuportável que quando morreu, nenhum dos seus 100 filhos chorou por ele. Ninguém quis saber de fazer o enterro para ele. Ele foi jogado num buraco qualquer e esquecido. Então, irmãos, a conclusão de Salomão aqui é muito forte. Preste bastante atenção. Agora ele fala do bebê. Um bebê que nasce morto, de um aborto. Ele diz que esse bebê é mais feliz do que esse homem que vive 2000 anos, que tem 100 filhos, que tem muito dinheiro, que tem uma vida de abastança. Salomão diz que esse feto, que nem chegou a respirar o ar que eu e você estamos respirando, que nunca viu a luz do sol e foi direto para um túmulo, tem mais descanso e paz na eternidade do que esse homem que viveu 2000 anos, juntando dinheiro, amargura e solidão na terra. Sabe por quê? Porque a morte chega para todo mundo, e é o que nós estávamos conversando ontem. A morte chega para todo mundo. Tanto o homem que viveu 2000 anos, quanto o bebezinho que não nasceu, vão terminar no mesmo pó da terra. Porque a Bíblia diz que do pó viemos e para lá voltaremos. Viver muito tempo sem Deus e sem amor é só passar mais tempo sofrendo aqui na terra.
Tem tanta gente sofrendo aqui na terra, irmãos. Gente que está com 70, com 80. E Salomão chama a vida dessa pessoa que não tem Deus na vida, uma vida sofrida, uma vida de sofrimento. E ele compara essa pessoa que morre aí com 90, com 95, com 100 anos, que é essa pessoa que viveu uma vida dissolutamente. Salomão diz que o feto que não nasceu é mais feliz do que essa pessoa que viveu todos esses anos. Ah, se os poderosos irmãos pudessem compreender as grandezas desse desabafo, do maior sábio, do homem mais rico que já habitou na terra, ou um dos. E agora, Salomão parte para outro ponto. Agora ele vai falar, o assunto que ele fala é trabalho. Mas ele vai falar sobre um sentido diferente do trabalho. Ele fala sobre o trabalho que nunca cansa e o desejo que nunca cessa. Diga comigo assim: o trabalho que nunca cansa e o desejo que nunca cessa. Versos 7, 8 e 9. Vamos ler. Todo trabalho do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se postar diante dos outros? Melhor é cuidar-se com os que os olhos veem do que dar razão aos desejos. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Presta muita atenção aqui, irmãos. A Bíblia não diz que trabalhar é ruim, de jeito nenhum. Foi Deus quem inventou o trabalho. Antes mesmo do pecado entrar no mundo, na queda do homem, Deus colocou Adão no jardim do Éden para cuidar das plantas, dos animais. Ali nasceu o trabalho, antes da queda. O trabalho faz bem para a nossa cabeça, para a nossa vida. O que é ruim é a preguiça, é ficar sem fazer nada. O erro que Salomão está atacando aqui, está destacando aqui, é quando a pessoa vive só para trabalhar e consumir. Trabalhar e consumir. É o homem que entra numa rotina sem fim. Já viu aquela... quando a gente vai em lugares assim que vende hamster, né? Tem aquela roda dos hamsters, irmão, já viu? O hamster ele fica correndo ali o tempo todo sem parar. Sem fim, não é assim? Ele trabalha duro, né? Esse homem ele trabalha duro para ganhar o dinheiro, comprar comida, aí ele come, no dia seguinte a barriga está vazia, ele tem que trabalhar de novo, é um ciclo que nunca para, né? As coisas materiais nunca dizem pronto, já comprei o que eu queria, eu estou satisfeito. E para explicar isso, irmão, Salomão ele usa uma frase aqui, interessante nesse verso 9 que nós lemos, ele fala sobre o perigo do coração ficar voando atrás de desejos. É o coração que nunca para quieto, né? Que está sempre insatisfeito. A pessoa nunca está feliz com o que tem hoje. Ela pensa assim, ó, no dia que eu comprar aquela televisão de 50 polegadas, nossa, eu vou estar realizada. Aí ela vai lá e compra em 10 prestações na Casa Bahia, né? Na segunda prestação, ela olha do vizinho da casa dela, uma de 65. Ela, se eu comprasse essa de 65, eu estaria feliz. E ela vai lá, né? Muitas vezes, se eu conseguisse mudar de casa. Aí ela vai e muda. Dali 2 meses, aquele desejo, aquela satisfação passa. Se eu comprar aquela moto, se eu comprar isso. Então, irmãos, o coração do homem, ele fica um coração triste e um coração cobiçador, ele está sempre cobiçando.
Foi isso que aconteceu lá no começo. Isso aqui é importante para você entender o que eu quero explicar aqui, irmãos. Porque isso aconteceu lá no jardim do Éden. Lá no começo, Deus deu um paraíso para Adão e Eva. Irmãos, eles tinham tudo. Eles tinham as melhores frutas, sem contaminação que temos hoje. Eles tinham as melhores verduras. Eles tinham os animais que os obedeciam. E mais importante, eles tinham a voz de Deus todos os dias no fim da tarde. Eles eram felizes, sim ou não? Mas o diabo foi lá. Eu preciso estragar essa felicidade. E o diabo soprou no ouvido deles que aquilo era pouco, faltava mais alguma coisa para ser feliz. Não está bom, ó, Deus mandou comer de tudo. Mas ó, falta aquela ali, ó. Se vocês comerem aquela, vocês serão realizados. Vocês terão um entendimento de Deus. E deu no que deu, né, irmãos? É isso que aconteceu também na história do filho pródigo, que nós pregamos aqui no domingo. Ele tinha uma casa boa, morava talvez numa boa fazenda, um pai que o amava, a comida da melhor qualidade, mas o coração dele começou a voar para longe. Aqui eu não estou feliz, eu acho que lá naquele lugar eu estarei mais feliz. Alguém, o diabo, soprou no ouvido dele, e ele foi. E aquele que comia manjar, que comia do bom e do melhor, o seu final foi comendo comida de porcos. Desejando comer a comida estragada dos porcos. O versículo 9, irmão, nos dá um conselho muito simples. Melhor é o que os olhos veem do que o coração ficar voando atrás dos desejos. Sabe o que isso significa? Falando num bom português, é melhor você dar graças a Deus e ser feliz com o que você tem nas suas mãos hoje. A casa que você tem é simples, a comida que está no prato, o seu salário, a sua família, a sua igreja é simples. Dá graças a Deus por isso. Dá graças a Deus pelo hoje, do que passar a vida chorando por aquilo que você não tem e talvez nem terá. É isso que Deus quer de nós. Quem não aprende a ser feliz com pouco, nunca será feliz no muito. Aleluias! Sejamos felizes hoje, ao abrir a geladeira, agradeça a Deus por aquilo que tem para hoje. Não se preocupe com amanhã. Hoje eu tenho que comer, amanhã a Deus pertence. Porque senão o nosso coração vai ficar, como Salomão está falando, vagando por aí. Amanhã vai faltar. Amanhã não vai ter isso. Amanhã não vai ter aquilo. Aí chega amanhã, tem tudo. E a gente sofreu. Então nós devemos agradecer a Deus pelo hoje. Não deixe o amanhã nos aprisionar. Aleluias. E a gente nem sabe se vamos estar vivos amanhã também, né, irmãos? Nós conversamos isso lá nós estávamos velando lá, a mãe da Mônica. E aí eu estava conversando com o Zezé, com o Wendel. Nós estávamos falando sobre a morte, né? Que a morte vai chegar para todos nós. Nós estamos numa fila, né, irmãos? E como diz o pastor Cláudio Duarte, ninguém quer furar essa fila, né? Se a gente pudesse ver real que posição eu estou, ninguém quer furar essa fila, mas todos nós sabemos que estamos nela.
E um dia nós iremos embora. E a gente estava falando sobre isso, e de repente a avó do Wendel passou mal lá dentro, né? E a gente pensou até que ela tinha infartado, levaram para o hospital. E eu falei, meu Deus, né? A vida é um sopro, né? A gente está aqui, não sabe se daqui 1 minuto estaremos aqui. Né, irmãos? Então não vale a pena o nosso coração ficar vagando por aí, pensando naquilo que nós não temos. Agora, a próxima parte, no verso 10 ao verso 12, Salomão ele vai dizer algo que ele aprendeu. Que mesmo tendo tudo que ele quis, ser o mais sábio da terra, ele entendeu que é perda de tempo discutir com Deus. Diga comigo isso, é perda de tempo discutir com Deus. Então, irmãos, para fechar o texto, Salomão mostra que nós somos pequenos e não mandamos em nada. Nós somos pequenos e não mandamos em nada. Verso 10 até o 12, vamos ler todos juntos? Tudo que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode disputar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais inutilidade há. E que proveito há nisso? Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da sua vida, sem sentimento em que ele passa com sua sombra? Quem poderá contar-lhes o que acontecerá debaixo do sol, depois de que ele partir? Salomão entende que o vaso nunca mandará no oleiro. Salomão está dizendo que Deus é o dono de tudo e que ele já organizou a história do mundo. O homem, por mais inteligente que seja, é só uma criatura feita de barro. Nós somos fracos, não temos força para brigar ou discutir com Deus. Deus, Ele é o Criador do universo. Mas mesmo assim, muitas vezes nós temos o costume, irmãos, que não é um costume bom, de querer brigar com Deus quando as coisas dão errada. Né? A gente passa por uma perda, fica doente, perde o emprego, e muitas vezes já começa a reclamar com os céus, por que comigo, Deus? Porque o Senhor deixou isso acontecer, o Senhor não está vendo o meu sofrimento. A gente agimos às vezes como criança, muitas vezes aquela criança mimada que faz pirraça, sabe, irmãos? E isso me faz lembrar da história de Jó. Jó perdeu seus 10 filhos, irmãos, num desabamento, perdeu todos os bois, ovelhas. Jó ficou pobre e ainda pegou uma doença terrível. Ele se coçava o dia inteiro. Naquela dor terrível, Jó chorou muito e começou a fazer um monte de perguntas para Deus. Ele queria que Deus descesse do céu para dar uma explicação para ele. E o que Deus fez? Durante muito tempo Deus ficou em silêncio. E Jó falando, e Deus em silêncio. Quando Deus finalmente resolveu falar com Jó, no meio de uma tempestade, aí Jó talvez pensou, opa, agora Deus vai responder minhas perguntas. Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Deus não deu nenhuma satisfação para Jó. Sabe o que Deus fez? Deus fez 70 perguntas retóricas para Jó. Os irmãos lembram que é retórica, perguntas que não precisa responder. Ele perguntou, Jó, onde é que você estava quando eu criei a terra? Jó, é você que manda o sol nascer pela manhã, toda manhã?
É você que alimenta os passarinhos, Jó? Jó não conseguia responder aquelas perguntas. E com isso, Deus estava mostrando de um jeito amoroso, mas de um jeito firme: Jó, você é pequeno demais. Jó, não se esqueça, eu sou o oleiro, você é o barro, Jó. Que Deus estava dizendo para Jó e diz para nós essa noite: você precisa confiar em mim, mesmo quando tudo estiver dando errado. Aleluias! O versículo 12 diz que a nossa vida passa como uma sombra. A sombra só aparece quando tem sol. E logo o sol foi embora, a sombra some, vai embora. A nossa vida aqui na terra é muito curta, passa rápido demais. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a gente não sabe o que vai ser do mundo depois que nós fecharmos os nossos olhos. Sem Deus, irmãos, o ser humano fica completamente perdido. Meus irmãos, Salomão não escreveu Eclesiastes 6 para deixar a gente triste ou sem esperança. Pelo contrário, Deus nos mostra a realidade da vida aqui na terra, para a gente parar muitas vezes de buscar a felicidade nas coisas erradas e correr para os braços do Senhor. Como é que a gente traz essa palavra para o nosso dia a dia? Eu deixo aqui alguns conselhos bem simples no nosso coração. O primeiro conselho já foi dito: pararmos de reclamar e agradecer a Deus. A primeira lição é que a gente precisa parar de reclamar da vida. Hoje em dia, a televisão, a internet, vive tentando nos convencer de que a gente só vai ser feliz se tivermos a vida do artista, a vida do influencer, se tivermos uma casa mais bonita, uma roupa mais cara, um carro do ano. E isso vai deixando muitas pessoas doentes por dentro, com o coração voando atrás de desejos. É isso que Salomão está falando. Não deixe que o seu coração fique voando, vagando. Português claro aqui é vagabundando atrás de desejos. Nessa noite o Senhor pede para nós mudar de atitude. Vamos lembrar do apóstolo Paulo. Ele escreveu uma linda carta para uma igreja de Filipos, de dentro de uma cadeia escura, fria, com os pés acorrentados. Ele não sabia se ia ser morto pelo imperador, mas mesmo assim ele escreveu. Sabe o que Paulo escreveu? Não tendo nada, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem passar necessidade e sem ter fartura. Veja que coisa linda, irmãos. Estar contente é algo que a gente aprende. Isso nós podemos pedir para Deus. Senhor, mesmo que me faltar tudo, eu quero a felicidade do Senhor na minha vida. Estar contente é ter certeza, irmãos, de que o que você tem hoje é o que Deus achou melhor para você hoje. O que eu tenho hoje na minha casa é o que Deus achou melhor para que eu tivesse hoje no meu lar. É saber reconhecer isso. É olhar para as nossas coisas e falar: é isso que Deus quer para mim hoje. Amanhã eu não sei o que vai acontecer. Então, que possamos olhar para a nossa mesa e ver que ali tem um prato de comida. Olhar para os nossos filhos com saúde. Olhar para o teto que nós moramos e adorar a Deus por isso. Agradecer a Deus por coisas simples que para muitos é luxo. Aleluias. Irmãos, agradecer a Deus pelo que temos traz uma paz que o dinheiro jamais pode comprar. Existem dois tipos de bênção de Deus. A primeira é a graça comum. É a bênção
que Deus dá para todo mundo na terra, sendo crente ou não, né? Essa é a graça comum. É por isso que o sol, será que amanhã o sol vai nascer? Se a gente estiver aqui na igreja, o sol vai nascer só metade? Metade só para nós, a outra metade vai nascer tempestade, chuva, furacão para os ímpios? Sim ou não? Não. É uma graça comum que Deus deu a todos. Então a chuva vem para o justo e para o injusto. O sol nasce para o bom e para o ruim. A chuva cai na roça do justo, mas cai também na roça do injusto. Um homem, muitas vezes, que não quer saber de Deus, ele pode trabalhar e ficar rico, ter uma boa saúde e viver muitos anos. Mas preste atenção nisso. Essa riqueza toda fica na terra debaixo do sol. O que Salomão está dizendo é isso. Toda essa riqueza não pode perdoar os pecados daquele homem. E toda essa riqueza ele não poderá levar para o dia da sua condenação eterna. Só que existe a segunda graça, a graça especial, a graça dada por Deus para nós. Essa é a bênção da salvação que Deus dá àqueles que o aceitam de todo o seu coração, de toda a sua alma. É o perdão dos pecados. Recebemos, irmãos, a paz na alma e a certeza de que quando a gente morrer, nós vamos morar aonde? No céu, com o Senhor. Se uma pessoa tem o dinheiro da terra, ela tem ali só o dinheiro da terra, mas não tem Jesus, ela é esse rico de Eclesiastes 6. Um miserável, trancado numa gaiola de ouro, que vai morrer, não vai levar 1 centavo para a eternidade. Mas se você é simples, se o seu dinheiro é pouco muitas vezes, se o seu corpo dói por causa do trabalho, mas você tem Jesus no seu coração, irmãos, Deus fala para nós, alegre-se. Você foi adotado pelo Rei do Universo, você é filho do dono do mundo, o seu nome está escrito no livro da vida, e a sua herança está guardada no céu, aonde o ladrão não pode roubar. Os ricos, eles estão construindo vários bunkers, muitos e muitos e muitos bunkers, guardando muitas vezes suas riquezas, porque se tiver uma tragédia, eles falam, se tiver uma tragédia eu vou estar seguro, mas a sua herança não está nessa terra. Aleluias! Aleluias! E Deus quer que nós vivamos, irmãos, pensando no céu. O grande segredo para não viver desanimado é parar de olhar só para as coisas terrenas e olhar para as coisas do céu. Quando a gente vive pensando na eternidade, irmãos, a nossa rotina muda. Os nossos pensamentos mudam. O seu trabalho não é mais um castigo só para pagar a conta do mês, o aluguel, mas vira um lugar onde você faz o bem e mostra o amor de Jesus para outras pessoas. Aleluias! E para quem não tem Deus, o cemitério é o fim de tudo debaixo do sol. Mas para nós que temos Jesus, a morte foi vencida na cruz do Calvário. Ele venceu. Como o apóstolo Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer por crente não é o fim, é ir morar com Jesus, que é muito melhor. Glória a Deus. Alguém disse glória a Deus? Alguém quer ir? Quero, né? Mas agora ainda não, né? Espera um pouquinho. Mesmo sabendo que é lucro, a gente não quer ainda, né? Glória a Deus. Irmãos, e lá não terá mais lágrimas. Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Imagine, irmãos, não terá mais dor nenhuma. Imagine, irmãos,
não terá mais velhice, não terá remédio. Teremos um corpo transformado. Eu quero terminar esse sermão conversando direto com o seu coração. Talvez você tenha entrado por essa porta hoje, sentindo exatamente que o texto que lemos. Você trabalha, corre para cá, corre para lá, faz as suas coisas, mas quando deita a sua cabeça no travesseiro à noite, sente um vazio, um triste, uma tristeza no peito. Parece que está faltando alguma coisa ainda, que você não sabe o que é. Escute com carinho o que eu vou te dizer nessa noite. Você que me assiste, nada neste mundo pode encher esse vazio. Nem dinheiro, nem carro, nem roupas, nem festas. Sabe por quê? Porque quando Deus nos criou, quando Deus criou o ser humano, quando Ele moldou o ser humano, em um cantinho do coração, Ele deixou um quadradinho. Ele preencheu todo o nosso corpo. Mas aqui no coração, no canto, Ele deixou um quadrado em vazio. Que esse quadrado tem o tamanho de Deus. E somente Ele pode preencher esse vazio. Somente a sua presença é capaz de preencher o vazio da alma. Por isso que muitas pessoas, elas buscam incessantemente preencher a sua alma com entretenimento. Vamos na praia. Aí acabou os dias de praia, volta vazio. Vamos viajar para não sei para onde, para outro país. Vamos para Dubai. Fica um tempo. Quando volta, aquela alegria não foi preenchida. Porque, irmãos, nós temos um espaço do tamanho da eternidade dentro do nosso coração. Deus não fez o homem, irmãos, aleluias, para ele ficar morando aqui na terra eternamente. Deus fez um homem e colocou dentro dele algo que se chama eternidade. Por isso que quando nós fechamos os nossos olhos, ali começa a nossa vida de verdade. Começa a eternidade. Muitas pessoas têm 80 anos de vida, morrem com 85, 90, outras chegam um pouco mais. Mas quando o justo, ele fechar os seus olhos, verdadeiramente ali começa a sua vida. Porque Salomão diz que a nossa vida aqui é como uma sombra, é curta. O sol bateu, a sombra ficou. No fim da tarde o sol vai embora, a sombra foi-se embora. É assim que é a nossa vida aqui na terra. O que é 80 anos perto da eternidade, irmãos? Então nós não podemos perder a eternidade. Porque muitas vezes nós deixamos o nosso coração vagando por aí. Porque muitas vezes nós estamos cobiçando. Se Deus está falando, olha, o que tem hoje, é o que eu preparei para você hoje. Não fique cobiçando o amanhã. E Jesus diz para nós essa noite, para encerrar: venham a mim, todos vocês que estão cansados e carregando peso pesados, e lhes darei descanso. Aí Salomão termina dizendo: pare de correr atrás do vento, pare de sofrer tentando achar felicidade longe do Senhor. Correr atrás do vento é tentar felicidade longe do Senhor. Quem vai conseguir pegar o vento? É assim o ser humano que corre atrás de felicidade debaixo do sol, que não pensa acima do sol, que não pensa na eternidade. Eu quero que você feche seus olhos agora, curva sua cabeça. Eu quero fazer uma oração.
Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Obrigado por nos ensinar de um jeito tão simples e verdadeiro, que as coisas desse mundo não podem nos dar uma paz real. Pai, perdoa as nossas falhas. Perdoa as vezes, Pai, que nós reclamamos. Muitas vezes reclamamos da comida, reclamamos da vida. Esquecemos de tantas coisas boas que o Senhor já nos deu, Pai. Pai, tira do nosso coração toda a inveja, toda a insatisfação. Nos ensina a ser alegres e agradecidos com o pão de cada dia. Nos ensina a ser agradecido com a nossa família. Nos ensina a ser agradecido com a saúde que o Senhor nos tem dado. Se tem algum irmão, Pai, que está nos assistindo, ou aqui mesmo dentro dessa igreja, com o coração pesado, triste, ou sentindo um vazio, nós pedimos que o Teu Espírito Santo console essa vida, Pai. Que cada um aqui sinta o abraço do Senhor. Que cada um aqui, Pai, encontre em Jesus a verdadeira felicidade e a certeza da vida eterna. Pai, nós oramos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Palmas para Jesus.